Muito boa tarde a todos. Vamos dar início, finalmente, à grande final do segundo torneio temático de debates da Sociedade de Debates da UFC. Este torneio conta como tema o filme V de Vingança, do ano de 2005. E antes de dar início ao debate, alguns pequenos avisos. Ao final do primeiro minuto de cada discurso de cada debatedor será dado um toque na sineta. No último minuto de cada debatedor será dado outro toque na sineta. Isso significa que perguntas da plateia e da bancada serão aceitas para os debatedores em discurso, mas só serão aceitas dentro desse período compreendido entre o primeiro minuto e o último minuto de discurso. Durante o primeiro minuto de discurso do debatedor e durante o seu último minuto de discurso, não serão permitidas perguntas nem da plateia, nem das bancadas. Aqui temos duas grandes equipes que certamente demonstraram o seu valor dentro do torneio temático de debates, e, para nos aproveitar do contexto do filme, equipes que provaram até agora que as suas ideias eram a prova de bala. Chegou a hora de provar mais uma vez, e assim nós desejamos à plateia um bom espetáculo, aos debatedores muito boa sorte. O senhor líder do governo pode se dirigir ao púlpito para discursar pelo tempo de até 6 minutos. Senhor líder do governo, o senhor está reconhecido. Boa tarde, Inglaterra. Gostaria de cumprimentar e parabenizar, primeiramente, a mesa e os organizadores deste evento. Gostaria também de estender meus cumprimentos à bancada da oposição, contra quem estaremos debatendo hoje. Cumprimento mais uma vez meus amigos e companheiros de bancada, que chegaram até esse momento do campeonato comigo e que certamente conseguirão a vitória. Cumprimento de forma ainda mais solene cada um de vocês que estão nessa plateia. Sim, cada um de vocês que tem famílias bem estruturadas, cada um de vocês que estuda em uma boa escola ou tem um bom trabalho. Hoje, tudo que vocês construíram, tudo que nós construímos juntos, está em risco, está nas mãos de um único homem, o detetive Finch. O detetive Finch tem a oportunidade de impedir que o terrorista conhecido como V concretize seu plano, explodindo o parlamento inglês, que é símbolo das lutas do povo, e matando com essa explosão a maioria dos nossos governantes. Por que nós somos contra esse atentado terrorista? Além da sua natureza terrorista e selvagem, nós temos dois grandes motivos. Nós prezamos pela ordem e nós nos opomos à anomia, que são duas coisas que nós vamos esclarecer agora. A ordem é o que está sendo mantido por esse governo. Gostaria de lembrar-lhes que hoje, no ano de 2029, nós vivemos em um mundo que está em crise. Uma guerra iniciada pelos Estados Unidos da América, pelos antigos Estados Unidos da América, devastou grande parte dos governos do mundo. Hoje, esse país, que era a maior nação de outrora, está devastado, está em guerra civil e implora por medicamentos para países como o nosso. E por que nós conseguimos nos manter? Porque a Inglaterra triunfou, porque nós lutamos com um pulso forte, nós conseguimos manter a ordem quando necessário. Afinal, essa é a função de um governo, regular as vontades de um povo, do seu povo, para atender suas necessidades. Se as necessidades são muitas, as regras também têm que ser muitas. Imagine, por exemplo, os toques de recolher. Muitos o consideram uma violação da liberdade. Eu digo, senhoras e senhores, para sermos honestos, estamos em crise e o governo não tem como lhe defender de criminosos a altas horas da noite. O governo não tem contingente policial para isso, e a noite se tornou, sim, no mundo de hoje, um horário perigoso. Para isso, nós criamos regras para que vocês estejam na proteção do seu domicílio. Sim, porque lá ainda é um lugar protegido. Senhoras e senhores, acrescentamos também que para este debate não serão consideradas nenhuma especulação sobre a vida particular do terrorista V ou da sua cúmplice Eve Hammond. Por dois principais motivos. São meras especulações e muitas delas estão acontecendo. Mas você e o detetive Finch não conhecemos a vida particular. A vida particular dessas pessoas não pode pesar na decisão do detetive Finch, porque ele tem que ser racional. Racional, como ele foi quando chegou até o metrô, como perseguiu V até o metrô, tentando impedi-lo, com base nos valores de ordem, com base nos valores que ele questionou e que, mesmo assim, desejou manter. Vejamos, senhoras e senhores, por que V é um vilão? Por que V é um criminoso? Toda pessoa que se propôs a ser um revolucionário ofereceu um sistema
para substituir aquele que queria derrubar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os capitalistas que derrubaram o feudalismo outrora. Foi a proposta também dos socialistas, que queriam derrubar o capitalismo para implantar outro sistema. O que V se propõe é meramente destruição, não mais do que isso. Em nenhum momento ele usou os seus discursos para influenciar a população a construir algo. Ele distribuiu máscaras amplamente para a população, ao invés de distribuir livros. Se ele quisesse criar um mundo melhor, se ele quisesse fazer algo melhor para o povo, se ele quisesse que a sociedade construísse algo novo, ele lutaria pela conscientização das pessoas. Ele proporia, sim, um novo governo, sim, uma nova forma de governo. Não é isso que ele quer. Ele quer uma vingança. Ele quer apenas a destruição. E depois disso, depois que essa destruição estiver concretizada, nós vamos viver numa condição conhecida como anomia, quando o que impera é apenas a lei da vontade, pois não há governo. Hobbes já dizia que nós precisamos de um Estado para garantir que as pessoas não vão machucar as pessoas, pois, como eu disse, o lar de vocês ainda é seguro, mas imagine se não houvesse governo, imagine se não houvesse nenhuma razão para alguém que quer invadir sua casa e tenha armas e tenha força para isso, não invadi-la. O motivo de nós mantermos a ordem, de nós não estarmos em guerra civil, é porque, sim, nós limitamos certas liberdades que eram tão caras para os Estados Unidos, tão caras para certos países que hoje estão falidos. Nós limitamos não como uma forma perfeita de governo. Nós reconhecemos que essa forma de governo não é perfeita porque não existem formas de governo perfeitas. Mas Maquiavel já dizia que existe a virtude e a fortuna. Fortuna, para Maquiavel, era aquilo que se está posto, era a realidade social. Virtude é como você lida com essa realidade social para conseguir governar da melhor forma. O governo de Sutler foi ao máximo possível virtuoso. Ele tirou o máximo de proveito que podia para a população. Ele tirou o máximo de providência possível, que não era mais do que está posto. Nós não podemos lutar por liberdade em momentos que nós temos que lutar pelas nossas próprias vidas. São valores diferentes que estão sendo colocados em momentos diferentes. Em tempos de crise, nós temos que nos manter vivos, nós temos que nos manter fortes. E sim, quem sabe, outrora, quando estivermos preparados, quando a crise passar, quando a estabilidade retornar, nós possamos pensar novamente em outros tipos de valores. Como já disse várias vezes nosso governo, força pela união e união pela fé. Muito obrigado e Inglaterra triunfou. A mesa agradece o discurso do senhor líder do governo e convoca para discursar pelo tempo de até 6 minutos o senhor líder da oposição. Senhor líder da oposição, o senhor está reconhecido. Inicialmente, meu boa tarde à mesa, boa tarde, amigos do governo, nobilíssimos colegas que tanto compartilharam emoções conosco, da oposição e essa plateia fantástica que nos engrandece com o seu olhar atento às nossas palavras. E, além de palavras, nós vamos tratar nesse momento de sonhos, perspectivas e ideais. Que ideais? De uma mudança que põe à prova o coração de cada um que se sente povo da Inglaterra, que toca os corações. E essa mudança só irá se concretizar se, após essa data de 5 de novembro de 2029, a promessa feita pelo idealizador desse algo novo se concretizar. A destruição do símbolo de um governo que oprimiu, de um governo que nos calou. E, nesse momento, eu falo por 80 mil vozes caladas pela morte. Falo por todos que são povo, pelos meus amigos, pelo governo e também por mim, pois a revolução, como diria Gandhi, começa dentro de mim. Esse é o sentido, enfim, da nossa revolução. É uma promessa de destruição de símbolos. Vamos entender melhor o que é que nós buscamos. Foucault traria uma palavra excelente, de nome parresia, que vem do grego, dizer a verdade, ou ter coragem para dizer a verdade. Essa parresia é o que mais toca a vida do Sr. Finch, desde o começo da sua carreira até o presente momento, onde ele está prestes a se tornar um herói. Vamos discutir a importância dos símbolos nesse momento. Os símbolos nascem nas comunidades primitivas. Os homens sentiam necessidade de dispor a sua vida, seus sentimentos, seus objetivos nas paredes.
Depois, grandes governos, grandes homens buscam colocar seus conceitos nos símbolos. Friedrich Ludwig diria, sem sinais, também dificilmente nos elevaríamos ao pensamento conceitual. Sem símbolos, nós não teremos conceitos. Sem conceitos, nós não teremos ideias. E sem ideias, amigos, eu não estaria aqui para falar por esse algo novo que surge. E a partir da queda desses símbolos, presenciada pelo Sr. Finch, que nós vemos esse algo novo. Há algum tempo, a estátua da justiça, que se colocava de férias, foi pelos ares. A estátua da justiça precisou, juntamente com a música que nós ouvimos aquele dia pela noite, dar sentido ao começo da Revolução. Somente aquela música que tocava não tocaria também o meu coração. Mas aquela queda, que começou esse algo novo na minha vida, na nossa vida. O símbolo da voz do povo, Prótero, morre por motivos de saúde. Até que então sabemos do governo. A morte emblemática retira essa voz do povo, de alguma falsa voz do povo. E nesse momento eu escuto todos os passos, junto com o brado do povo inglês, que se encaminha à frente do parlamento. E isso faz palpitar meu coração, de pensar que alguns dias Ada Sutherland foi também ridicularizado. E esse parlamento, esse símbolo, demonstra já a sua queda. Tudo isso perpassa a vida de alguém que tinha sede de justiça. Senhor Finch, imagine-se nesse momento pela manhã, indo ao carro ou ao seu outro meio de locomoção, e sabendo que você vai ao trabalho se frustrar. Imagine agora uma semana dessa maneira. 2 semanas, 1 mês frustrado. 1 semestre, 1 ano. 27 anos. É o tempo que o Sr. Finch reclamava do governo nas reuniões, já pedindo voz e sendo tratado como um rato, como um objeto. Entre várias investigações, e aqui essa busca da verdade por símbolos remonta mais uma vez a um livro de Foucault, A Verdade e as Formas Jurídicas, que na parte que trata do inquérito, o Sr. Finch se encaixa perfeitamente. Ele saía em busca da justiça e não conseguia porque era tolhido. O governo não permitia a busca da verdade. E assim como o homem de Platão, que se coloca de costas para a caverna e consegue enxergar a luz, ele, enfim, acha a justiça por trás dessa luz. Investiga, mas militares não permitem. Padres não permitem. Membros do governo não permitem. Membros desse governo que cuidavam de uma casa de recuperação também não permitem. E a investigação, o inquérito, a busca pela verdade quase que se esvai. Grandes símbolos que esse mesmo homem se presta a derrubar foram também o mote para grandes mudanças em todo o mundo. Imagina o que seria a Revolução Francesa sem a queda da Bastilha. A Comuna de Paris, em 1848, sem a queda da coluna de Vendôme. Imaginem também o Muro de Berlim permanecendo de pé e aquela opressão e aquela desunião também permanecendo. Grandes símbolos de governos falidos que nos matam a cada dia também precisam cair. O país, senhores, não precisa de um prédio, precisa sim de esperança. E Sr. Finch, nesse momento, está prestes a se tornar um herói, rememorando da nossa literatura, no poema O Menestrel, de que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando todas as consequências. De frente, para abraçar a justiça, ele faz a sua revolução, como citaria Gandhi, a revolução pessoal, que atinge a minha vida, a sua vida, a queda de um símbolo e o nascer de um novo amanhã, completamente diferente. A mesa agradece o discurso do senhor líder da oposição e convoca ao púlpito para discursar agora pelo tempo de até 5 minutos o senhor primeiro deputado do governo. Senhor primeiro deputado do governo, o senhor agora está reconhecido. Boa noite. Queria dizer boa noite aos meus companheiros de ambas as bancadas, uma boa noite à mesa julgadora e uma boa noite a esse incrível público que está aqui hoje para ver nosso debate, para entender um pouco da história do V pelas nossas visões.
Meu nome é Thiago Tianese e eu gostaria de começar citando alguns pontos que foram colocados pela oposição. Primeiro, eu vejo citando bastante Gandhi. Gandhi, o pacifista. Começando com a revolução, começa dentro de você. Eu vou citar Gandhi mais para frente, mas lembre, Gandhi, o pacifista, sendo citado como uma maneira para atacar ofensivamente, usar de violência contra o governo. Outro ponto, falou de símbolos. Símbolos são altamente importantes, claro que são. Símbolos fazem parte de toda a nossa história, nossa religião, de nossa cultura inteira. A gente nunca vai botar símbolo como algo desimportante. A gente vai pegar símbolos e falar, símbolos podem ser ruins, uma bandeira nazista, ou símbolos podem ser bons. E o que eu quero fazer? Quero citar para vocês, começar citando especificamente Gandhi. Agora, correndo o risco de parecer ridículo, deixe-me dizer o que um verdadeiro revolucionário é. Um verdadeiro revolucionário é guiado por fortes sentimentos. E sentimentos de quê? Sentimentos de amor. Isso é uma fala de Gandhi. Um revolucionário é guiado por amor. E por onde que o V está sendo guiado? Pelo que o V está sendo guiado? Ele é um revoltoso, ele é um terrorista, ele está contra o governo. E ele não quer viver num Estado novo, ele não quer criar um Estado novo. Ele quer se suicidar, provocando destruição. Então, Gandhi, aí eu acho que seria no mínimo bem errado. Só para lembrar os passos, as ações de V, para começar, ele começa explodindo o Old Bailey, o Tribunal Central Criminal inglês. Ele começa explodindo um símbolo da justiça. Seria um Estado sem justiça? O governo estava fazendo o melhor que podia para aquele Estado. Claro, um pouco opressor, um pouco de corrupção, acontece em todos os governos, mas tinha um real esforço para se manter a ordem. Um segundo ponto, o V invade uma rede de televisão, a mais forte do Estado, com bombas presas ao corpo. Que tipo de revolucionário se coloca a ponto de suicídio, colocando vários traumas em pessoas, invadindo uma televisão com bombas presas ao corpo? Acho que vocês conseguem lembrar, inclusive, algumas pessoas, alguns homens-bombas por aí, que colocaram bombas ao corpo, e eu não chamaria eles de revolucionários. Eu chamaria de terroristas. Nessa situação, ele acaba levando com ele muito medo, levando com ele a coragem das pessoas estarem trabalhando cada dia, levando com ele muito mais que só essa influência social, só esse espaço de ter conseguido espaço na televisão. Beleza, certo, ele conseguiu espaço na televisão, conseguiu falar o que ele queria. E nesse espaço ele usou para falar o quê? O próximo momento vai ser assim, vamos ter esperança nisso, população, vamos nos organizar para nascer dessa maneira, vamos estudar isso, que pode ser o próximo passo. Não. Ele usou todo aquele espaço que ele teve na televisão para discursar ódio, para influenciar as pessoas a irem contra o governo. Basicamente, fazer o que ele está fazendo. Então, acontece. Pensem comigo. Quem serão os revolucionários, grandes revolucionários da nossa história? A gente pode pegar Che Guevara, que se juntou ao povo e foi para frente. Ele não ficou escondido, fazendo ações como se colocar explosivos no corpo e ir ao ataque. A gente pode pegar o próprio Mahatma Gandhi, um pacifista, se uniu ao povo e lutou pelos seus ideais. Os dois tinham um pós, eles queriam alguma coisa depois. Eles não eram só, vou destruir, depois que eu destruir vou estar morto, então o pessoal se vira. E vamos ver, só um último ponto que eu quero citar. O V chega ao ponto de botar um trem lotado de explosivos, todos feitos de maneira caseira, consertar os trilhos, encher a base da cidade, o metrô, de explosivos e explodir aquilo, um órgão público, um órgão que representa o povo. O que significa? O que isso tem chance? Qual a chance de dar errado? Um terrorista cheio de bombas colocando a base da cidade em risco, podendo causar danos à água, à luz, às pessoas ali, podendo matar várias pessoas. Com certeza ele não calculou isso tão bem assim. O que eu quero colocar? Que V é um terrorista obstinado em destruir, em vingar-se. Os princípios que ele segue são do Guy Fawkes, os princípios de um fanático religioso. E um fanático religioso com bombas no corpo e bombas no metrô da cidade, isso não é nem um pouco seguro. E sim, a gente quer melhorar as coisas, mas não dessa maneira. Por isso, Finch tem que parar aquele trem. É só isso que eu queria dizer. Obrigado.
A mesa agradece o discurso do senhor primeiro deputado do governo e convoca ao púlpito para discursar pelo tempo de até 5 minutos também o senhor primeiro deputado da oposição. Senhor primeiro deputado da oposição, o senhor está reconhecido. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Eu me chamo Ítalo Tomás e venho aqui, primeiramente, agradecer ao senhor da mesa, cumprimentar os nobres colegas do governo e meus amigos da oposição. Primeiramente, gostaria de ressaltar que a oposição não está aqui para defender o V. V é uma pessoa que abdicou de sua própria personalidade e se vestiu de uma ideia, tanto que ele veste uma máscara e não revela a sua identidade. V se utilizou como meio para tocar o povo, para que esse povo tirasse de volta a sua vox populi. O governo atual do alto-chanceler Adam Sutler dizia que o povo precisava de uma pessoa que personificasse a voz desse povo e, por meio dessa pessoa, a voz desse povo fosse feita. Acontece que esse governo, como disse o nobre líder do governo, fez de tudo que podia ao seu alcance no seu governo, mas fez tudo o que podia a seu favor. Nós defendemos aqui que o senhor Fint deveria sim permitir que o trem vá para que aquele símbolo, o símbolo do parlamento, seja destruído e que seja deposto o governo atualmente vigente. Mas por que esse governo precisa ser deposto? E mais importante, se o senhor Fint deve fazer isso, por quê? De que maneira que as suas características, de que maneira que a sua experiência e de que maneira que o seu sofrimento por meio daquele governo influi em sua pessoa e no seu momento de escolher, de se abdicar, de impedir que aquele trem parta? O senhor Fint é nada menos do que um promotor da justiça. O seu cargo não é de promotor, o seu cargo é de inspetor. Mas ele é uma pessoa que procura a justiça por meio do seu cargo. Ele investiga, ele é um policial, ele busca fazer a justiça que está ao seu alcance. E para fazer isso, ele precisava entrar ao governo. Ele precisava de competência, ele precisava de poder. E há 27 anos, ele se juntou ao Fogo Nórdico, que era um partido promissor na época, que tinha grande apoio popular, pois o povo queria mudar, para entrar ao governo. Mas, infelizmente, o senhor Fint se frustrou com esse governo. Porque o senhor Fint é o único ali que gosta de fazer a justiça, enquanto os outros querem se utilizar do poder para fazer o seu bel prazer. O senhor Fint descobriu, por exemplo, que foi por parte do governo que aconteceu os incidentes de St. Mary's e Three Waters, que mataram mais de 80 mil pessoas. E as que sobreviveram, doentes, tiveram que pagar o quê? Os remédios. De quem? Dos legítimos, dos ocupantes do governo, que possuíam a farmácia e produziam a cura para aquela doença que eles mesmos espalharam. Ou seja, eles fizeram tudo sim que existe ao seu alcance, mas para o seu bel prazer, e não para o povo. Então o senhor Fint, como promotor da justiça, decidiu investigar todas essas atrocidades que o governo fez. E quando ele procura os seus colegas de governo para pesquisar os registros desse governo, ele percebe que os registros estão apagados. Então o senhor Fint se frustra com aquele partido que tanto pisou nele por ele querer fazer a justiça e não se coadunar com os demais. O senhor Fint é uma pessoa que se frustrou com aquele partido e que pensa atualmente, ou pelo menos deve pensar, de que ele precisa, junto com o povo, trazer a Vox Populi de volta para esse povo. Ele precisa se largar daquele partido e voltar ao povo. Como diria Epícoro, a vingança é a justiça do homem selvagem. E a justiça é a vingança do homem em sociedade. E nós estamos em sociedade. Nós estamos no momento em que o povo precisa trazer o poder de volta, precisa depor aquele governo que tanto pisa em cima dele. Então, se o senhor Fint está frustrado, se o senhor Fint tem problemas com o atual regime ao qual ele se dispôs a lutar, a procurar fazer a justiça, mas se frustrou, ele poderá conseguir a sua própria vingança fazendo a justiça para o povo. No mais, meus caros, eu gostaria de citar também o francês, escritor e pensador Gilbert Cesbron, que diz que a verdadeira revolução acontece quando mudam os papéis e não apenas os atores. Nós não precisamos de um parlamento se nós não teremos mais aquele poder daqueles ditadores mandando no povo, ensinando o povo como a viver, instituindo toque de recolher, criando incidentes para vender remédios e matando o seu próprio povo. Nós não precisamos desse parlamento. O futuro é incerto, mas não existe a certeza, mas existe a oportunidade. O senhor Fint, se ele deixar o trem partir, irá deixar destruir aquele parlamento e não sabe como será o futuro. Mas ele não quer que o presente, que o futuro seja como está sendo agora. Então, senhor Fint, por favor, faça a melhor opção para o senhor e para o seu povo.
abaixe essa arma e abrace seu povo. Muito obrigado. A mesa agradece o discurso do senhor primeiro deputado da oposição e convoca agora ao púlpito o senhor segundo deputado do governo. Senhor segundo deputado do governo, o senhor dispõe de até 5 minutos. O senhor está reconhecido. Eu gostaria de primeiro dizer boa noite a todos, membros da plateia, os membros da bancada e a mesa. E gostaria de começar contar uma pequena história. Ele diz que o FINT, como sabemos, é o quê? Um policial. Policial executivo, né? De separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Executivo. Então, a ideia dele é, FINT não concorda com as leis do governo, percebeu que o governo é um governo ruim. Isso nós não estamos tentando defender aqui de nenhuma forma, nós não apoiamos o governo. O governo do Suttler não é um governo que a gente apoia, mas nós tomamos ele como um governo de ordem. E o que vê propõe é o caos. Essa é a nossa crítica. Então, eu queria apenas dar um exemplo. Vamos dizer que, então, um policial da nossa cidade aqui, um PM normal. Um policial racista. Não um racista, ele não gosta de pessoas de cor negra. Logo, ele simplesmente toma que ele vai considerar a justiça, o branco sempre está certo. Ele é um racista, é um policial racista. Ele não vai concordar com as leis do sistema. Então, devemos dizer, como ele disse, que o FINT deve julgar o que é certo e fazer o que é certo pela consciência dele, pelo que ele acha certo. Apesar das leis que foram criadas, da legislação e do judiciário, só por ele ter descrença, seria o mesmo que o policial racista ter descrença. Um policial racista pode ter descrença no governo dele. Não podemos deixar os policiais, no momento que os policiais podem julgar, não existe separação de poder. O poder está na mão do homem. O poder está na mão do FINT. E FINT não deve usar esse poder de forma a criar o caos. Essa é a nossa crítica. A crítica é na ideia de que o que vem depois do V é o caos. Nós não estamos elogiando o governo dele, sabemos que é um governo corrupto. Sabemos que o FINT descobriu como o governo chegou ao poder. Mas, como o Major, no próprio filme diz, ele fala, agora não temos os problemas que tínhamos. Todos fizemos o que deveríamos ter feito. Naquela circunstância, fizemos o melhor que podíamos. Essa é a questão que queremos. O governo do Suttler é um governo de ordem. É um governo ruim, concordo. Não estamos negando isso, uma democracia, a liberdade é melhor. Mas eles falaram muito, usaram um discurso muito bonito. O primeiro delegado, o líder deles, disse um discurso muito bonito. Encantar o coração, liberdade, voz. Mas de que adianta uma voz? De que adianta uma voz gritando no meio de um caos? Ninguém vai escutar. De que adianta uma voz no meio do governo dos Estados Unidos, onde está uma guerra civil? Ninguém escuta uma voz gritando. Eu prefiro ficar calado, mais vivo. Pelo menos eu tenho esperança. A esperança está na minha vida. A vida garante a minha esperança. Ele quer um governo de caos, onde você não tem governo. Aí ele cita o cara falando sobre trocas de papéis. Ele falando trocas de papéis de poder. Trocas de papéis de maneira ordenada de poder. Numa relação de troca de poder. Como meus amigos estaram aqui, se fosse como Gandhi, ou Che Guevara, ou as revoluções francesas que eles citaram, todos eles tinham ideias para depois da Revolução. V não está criando... V é movido pelo ódio. V quer apenas destruir. V se define no filme apenas como monstro. Monstro criado por monstros. Ele quer apenas destruir o governo. Ele não tem plano futuro. Ele mesmo diz, o mundo não é feito para mim, depois disso. Ele morre ele diz, sabe que o mundo não é feito para ele. O mundo não é feito para uma pessoa como ele. Porque o mundo, depois, ele não sabe o que vai ser. Ele não planeja nada. Simplesmente a coisa que ele planeja é a destruição. Ele tem esperança, mas ele planeja só a destruição, ele planeja o caos. E o mundo já está assolado por doenças. Nós vemos que o mundo está assolado por doenças. O mundo perdeu o maior país que tinha ordem, que era os Estados Unidos. Caiu, entra guerra civil, pessoas morrendo. Chamado de país da peste. É um país de caos. Que adianta as pessoas poderem falar o que quiserem lá, se ninguém tem para ouvir? Você precisa de alguém para te ouvir, senão não adianta falar. É muito bonita essa ideia de falar, de liberdade para falar, quando a gente vira um regime democrático, obviamente. Onde tem um poder que vai te escutar. Mas se ninguém tem poder, o poder do cara mais forte, o poder do cara que tem uma arma, que diferença você poder falar o que quiser? Liberdade de expressão não é tão boa nesse caso. Liberdade de expressão não é bom no governo democrático. Mas não é isso que o V queria. Ele queria apenas destruição. Ele queria a explosão do parlamento. É isso que ele indica. Ele só fala sobre explosão e destruição. V é um terrorista. Como falou, ele difere dos revolucionários. V não quer fazer uma revolução. Ele quer fazer uma destruição, movido pelo ódio de vingança. Vingança cruel, que ele mata cada uma das pessoas que atacou ele. Ele faz justiça com as próprias mãos. Ele não dialoga com nenhum, ele não dialoga com a comunidade, ele não dialoga com ninguém, ele não quer saber o que as pessoas querem. Ele quer destruir o governo que oprimiu ele. Movido pelo ódio, simplesmente isso não é revolução. Isso é um terrorismo, é um ato egoísta. Um ato revolucionário é um ato, como eles falaram, para o povo. Pelo povo. O povo tem que fazer alguma coisa, é o povo guiando. Não ver com atos egoístas, explodindo
e por trás de ideias que ele acha bonita, guiando. Ideias bonitas, a Cacacau, como se fosse, tinha ideias bonitas. Eles falavam como se fosse discurso de beleza, discurso de coração, esperança. Esse discurso são falácias de emoção. Não estamos falando de falácia, nós queremos a razão. Qual é o sentido? O que se espera depois da explosão do parlamento? Explodiu um parlamento, explodiu um prédio público, no meio de pessoas ali. Não tem futuro. Não tem futuro, não tem ideal futuro. Num mundo que já está perdido no caos, ele quer mergulhar o último país de ordem, que é a grande Inglaterra, no mais um caos. Nós lutamos por isso que Fitch deveria impedir Eve. Porque Eve aí foi guiada pelo V, foi como se fosse Vive claramente manipulado por V. Chegar a se apaixonar pelo próprio. Nós queremos isso, nós queremos um governo, queremos que o governo de ordem permaneça, porque o caos não é a solução. Fitch não deve parar a Eve. Obrigado. A mesa agradece pelo discurso do senhor segundo deputado do governo e convoca para discursar pelo tempo de até 5 minutos o senhor segundo deputado da oposição. Senhor segundo deputado da oposição, o senhor está reconhecido. Primeiramente, muito boa noite. Honorífica plateia que aqui nos brinda este debate hoje. Agradecer também os membros aqui do governo que se encontram presentes nesse debate, meus nobres colegas e amigos aqui da oposição, bem como a honrada mesa de avaliação. Nós não estamos aqui defendendo o V, senhores. Nós estamos aqui diante de uma escolha, de uma dúvida, de uma alavanca. A alavanca que vai mudar o curso da nossa sociedade. Nós, ingleses, não mais covardes somos. Alegro-me vendo hoje cada um aqui de vocês que se dispuseram. Nós ouvimos a nossa própria marcha indo em direção ao parlamento. Os símbolos que foram construídos são necessários desde a antiguidade, desde a pré-história. Adam Schaff, quando fala sobre a construção do símbolo, que ele representa algo abstrato a priori, mas algo concreto. O concreto que passa para o abstrato, que passa para a ideia. Eu estranho-me ao escutar do líder do governo falando apenas dos ricos. Sim, dos que têm boas escolas, dos que têm boa posição social. E os pobres? E os nossos pobres ingleses, que não têm a mesma oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje. Não só isso, nós também olvidar, além do mais, de que não apenas o nosso povo sofre. Eles reclamam de violência, e a violência que o governo faz diariamente. Tolher a nossa liberdade, dizendo que não tem condições para poder combater o terrorismo. O que todos são esses homens aqui do lado de fora, apontando armas para vocês? Eu desconheço. Eu não sei onde foi que eles conseguiram tanta gente assim, de uma hora para outra, numa noite. Mas eu digo também que tanto Gandhi, que fala do pacifista, mas ele fala algo que, como defender uma civilização que somente o é de nome? Apenas o nome. Nós não somos mais ingleses. Nós ontem eram apenas ratos. Ontem nós éramos apenas covardes. Hoje não. Hoje nós viemos aqui lutar e vencer. Por favor, se os senhores estiverem com essa alavanca em suas mãos, deixe seguir. Deixe que o trem vá destruir o símbolo do parlamento. O parlamento é esse símbolo de poder, símbolo dos ricos. A Câmara dos Lordes, ora, aí sabemos como bem foi a construção deles. Não foi das mais bonitas, também não foi das mais sensatas. Nós estamos num momento de letargia. Letargia do povo que, acordado por ver, nos recobrou a consciência do que é ser ingleses. Saibam que são os momentos mais difíceis que nós tomamos as escolhas mais certas. E a escolha certa de hoje, senhoras e senhores, é deixar o trem ir. Para que ele encontre o seu destino final e derrubar um regime que já é decadente. Este governo não mais nos representa. Nunca nos representou. A partir do momento que todos nós aqui estamos encobridos pelas mentiras que nos falaram do governo, esse governo não nos representa. Thomas Mann, um grande alemão que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, nos disse uma vez: sei que frequentemente os sinais e os símbolos exteriores, visíveis e tangíveis da sorte da ascensão, só aparecem quando, na realidade, tudo já se põe a novo a declinar. O outro, o que já era glorioso, há muito tempo não é. Por isso que o parlamento tem que ser derrubado. Os senhores escutaram também.
Nós aqui escutamos as marchas. Não é algo em vão. Há algo que vai acontecer essa noite. E isso na noite só acontecerá se essa alavanca sim for puxada. Nós não sabemos o que acontecerá depois. Caos? Caos é o que acontece nas nossas vidas diárias. Aquele medo interno que nós temos sempre. De um governo que nos atormenta. Não há certeza, senhores e senhoras. Há apenas oportunidade para o novo. A hora mais sombria é aquela que precede o amanhecer. E esse amanhecer que eu vejo brilhando no olho aqui de cada um de vocês é o que nós veremos daqui a pouco. Os fogos. Isso sim, o novo, a construção do novo. É isso que nós precisamos como ingleses. Os símbolos cairão. Sempre cairão. Mas uma coisa que nunca irá cair. Seremos nós ingleses. Que nós sempre iremos lutar. Nunca seremos os ratos. Nós sempre seremos os donos dos ratos. Os reis dos ratos. Nós seremos nossos próprios donos. Porque a Inglaterra merece sim, senhores. Cidadãos dignos, como todos nós aqui que nos encontramos hoje. Ingleses. Muito obrigado. A mesa agradece pelo discurso do senhor segundo deputado da oposição e dá por encerrada a fase de discursos construtivos, quando novos argumentos ainda podem ser apresentados e perguntas podem ser feitas. Isso posto, dá início agora à fase de discursos da plateia, quando membros da plateia que desejem se pronunciar em favor do governo, da oposição ou de uma terceira posição, podem fazê-lo pelo tempo de até 1 minuto. Assim, a mesa convoca algum membro da plateia que deseje se pronunciar em favor do governo pelo tempo de até 1 minuto. Algum membro da plateia que deseje se pronunciar em favor da oposição pelo tempo de até 1 minuto? O senhor está reconhecido. Boa noite, senhores. Eu venho aqui, a esse palco, com o propósito de dizer-lhes que o que está sendo feito, se insurgir contra um governo opressor, não é terrorismo, não é violência. O nome disso é coragem. Coragem é um dos sentimentos mais nobres do ser humano. Foi essa coragem que fez a Revolução Francesa, é essa coragem que garante a liberdade que todos nós temos hoje e é essa coragem que faz os heróis da vida real. Essa coragem, senhores, escreveu a maioria das páginas bonitas da história que nós temos, dos livros de história que nós temos hoje. E é essa coragem que esses heróis aqui, corajosos, estão propondo que o Sr. Finch tenha para permitir que mais uma página bonita para o povo e pelo povo seja escrita nesse 5 de novembro. Obrigado. A mesa agradece o discurso do senhor membro da plateia e convoca agora algum discurso em favor de uma terceira posição. Algum discurso da plateia em favor do governo? Estou reconhecido já? Está reconhecido. Obrigado. Boa noite, meu nome é Davi e eu quero citar Gandhi. Eu não sou melhor que ninguém, todo mundo citou Gandhi, eu vou citar Gandhi. Gandhi falava, senhores, assim, senhores, feliz do homem que faz revolução por meio da desobediência civil, porque essa é a forma correta. Montesquieu já falava, um governo que sobe ao poder por meio das armas só se mantém por meio delas, desses instrumentos de dor e de morte. Ah, para lembrar, o nome do filme não é V de vida, não é V de verdade. O nome do filme está mais para V de vergonha, de vil, de vingança. Senhores, as verdadeiras revoluções não se fazem com bombas, mas sim com o povo, de mãos dadas. Obrigado e boa noite. A mesa agradece o discurso do senhor membro da plateia e convoca agora algum membro da plateia que deseje discursar em favor da oposição. Algum membro da plateia que deseje discursar em favor de uma terceira posição? A mesa agora, então, irá dar início à última rodada de convocação de discursos da plateia. Algum último membro da plateia que deseje se pronunciar em favor do governo?
O senhor está reconhecido. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite, né, pelo horário. Desculpe a ausência de vestes salares, mas infelizmente eu sou parte do povo. E como parte do povo, eu tenho medo de quem pode me matar. E ao mesmo tempo eu fico agradecido porque a oposição parece discordar do que ela mesma fala. A prova disso é que o governo está vivo. E os senhores não usam máscaras. Os senhores não acreditam no que estão falando. Os senhores entram em contradição com o que dizem. E eu agradeço por isso. Por fim, se o governo, se a oposição deseja ver fogos, por favor, espere o Réveillon. A mesa agradece o discurso do seu membro da plateia e convoca agora um discurso em favor da oposição. Algum discurso em favor de uma terceira posição? Visto que não, a mesa dá por encerrada a fase de discursos da plateia e agora dá por iniciada a última fase do debate, a fase de discursos conclusivos, quando novos argumentos não mais podem ser apresentados e perguntas não podem ser feitas. Isso posto, a mesa convoca agora algum membro do governo que deseje se pronunciar pelo tempo de até 4 minutos. Senhor membro do governo, o senhor está reconhecido. Caros membros da plateia, diz que eu estou falando, acho que não estamos nem tendo debate aqui, estamos tendo diálogo quase, porque eu concordo com o que o segundo delegado falou. Ele diz que o governo de Sandler não representa eles, não nos representa também. O governo opressor, nós não estamos apoiando aqui o governo opressor, nós estamos aqui contra o meio usado por V, para derrubar o governo. E ele não deu uma solução, essa é a questão que estamos querendo apontar. Ele não deu uma solução, eles citaram nossos próprios donos, cada um é dono de si, sem poder, sem ordem. Nós precisamos aqui pela ordem, pela uma forma pacífica de fazer a revolução, como os próprios convidados da plateia já disseram. Aí eles falam sobre essa ideia de nossos próprios donos, só me relembra guerra de homens contra homens, cada um sendo dono de si próprio, cada um lutando por si próprio, cada um por si. Uma individualidade gigantesca. Aí ele falou que, para puxar a alavanca e mudarmos o curso, que adianta mudar o curso se for para descarrilhar o trem? Não adianta mudar o curso para descarrilhar o trem. Temos que mudar o curso de forma pacífica. Não temos que destruir a ordem de forma completa. Temos que fazer uma mudança por dentro. Não explodindo o parlamento e sem solução nenhuma. Eles iam derrubar um governo sem ter um novo governo, sem ter pessoas para saber o governo, quem ia ser eleito, quem ia ser o como ia ser. Esse é o caos instalado na plenitude. Nós não estamos aqui defendendo o governo opressor, nós estamos defendendo a civilização, a ordem. A ordem de cada um poder dizer o que quer. Livre, obviamente, mas o governo oprimido é o governo que tem, o governo que salvou-nos da doença, das guerras. Esse governo opressor é o que está nos mantendo vivo, enquanto o mundo está caindo. Essa é a questão. Esse governo opressor, sim, não nego isso, mas é um governo opressor que nos mantém vivos, que nos garante um dia a dia. Ele falou dos ricos, apenas estamos falando dos ricos, não, estamos falando dos pobres também. No mundo caótico, os pobres ainda sofrem mais, não vão ter nem sofrimento, eles vão estar mortos. O sofrimento vai ter acabado na morte, literalmente. O maior sofrimento de todos. Não vai ter nem vida. Aí eles falaram sobre a ideia de que não é terrorismo contra o opressor. Os Estados Unidos, eu considero opressor, mas mesmo assim, os xiitas consideram o opressor, que é o pai da democracia. As liberdades, um país quase liberalismo puro. E os xiitas consideram os Estados Unidos um país opressor. Eles querem, a forma disso é explodir os Estados Unidos. Como se explodir 2 prédios fosse tirar o poder. Isso é apenas caos. Eles não estão instaurando uma ditadura quase. O V é tão ditatorial quanto os xiitas. O V que é o próprio governo, do ódio, da individualidade. Porque ele se move para a vingança individual. A vingança dele, a vingança do próprio ser. Ele quer um governo baseado nisso? Começar um governo dessa forma? Não se começa um governo dessa forma. Aí a questão que eu quero deixar clara é que o meio que importa. O meio para chegar à revolução que importa. Essa é a questão. A gente não deveria deixar o trem ir, porque o meio que veio escolheu não é o meio certo, não é o meio que defendemos. Não defendemos o governo, defendemos o meio certo de fazer a revolução. Aí gostaria de falar também sobre um exemplo. Vamos todos aqui, vamos dizer que estudamos numa universidade pública. Estamos numa universidade pública. Nós não gostamos da universidade, uma universidade ruim, com professores ruins, tudo. Aí a solução vai ser explodir a universidade, destruir a universidade. Essa é a melhor forma de resolver o problema da universidade, é destruindo a universidade. Vamos acabar com a universidade, pronto, agora não tem universidade. Resolve o problema, né? Melhor forma. E ainda, quando fala muito essa frase, sempre, vamos explodir o parlamento. A única coisa que me lembra de explosão do parlamento, o que foi feito com os parlamentos na história,
Eu lembro que do hashtag, a queima do parlamento alemão, que instaurou a ditadura nazista. A forma como começou é exatamente como o Weber propõe. O Weber propõe explodir o parlamento, e aí domina quem for mais forte, domina os grupos que foram mais organizados. Pode vir uma ditadura pior do que a do Sattler. Isso é a questão. A questão pode acabar a própria variação, porque não vai ter ordem, não vai ter poder, não vai ter ninguém para chegar. Essa é a questão. Queimar o parlamento não é a solução. Assim como os nazistas fizeram. Eles aprovaram que queimar o parlamento não resolve nada. Fechar o parlamento, ditadura militar, fecharam o parlamento, fecharam o Congresso, no caso, nosso parlamento. Não adianta, essa não é a solução dos problemas, não é explodir as coisas e brigar e ficar irritado. Essa não é a questão é o diálogo entre o povo. Apenas isso. Nós aqui estamos apoiando o diálogo do povo pelo povo, não dois homens tomando decisões por toda a nação. Como se Finch e Weber representassem um povo. Eles foram escolhidos como ditadores, né? Porque eles tomam verdade como os próprios. Apenas isso, obrigado. A mesa agradece o último discurso do governo e convoca ao público para o último discurso da oposição, algum membro da oposição. Senhor líder da oposição, o senhor está reconhecido. Nesse momento, a única coisa que há à nossa frente é uma decisão. Não tenho poderes sobrenaturais para prever o futuro. Peço perdão por não fazer conjecturas fixas sobre um governo que nem mesmo vi ser instaurado. Peço perdão por não conhecer até mesmo como será o meu ano novo, porque para mim ele será hoje. Peço perdão porque ver nunca será vida se não houver dentro desta vida liberdade. Que vida? Que vida é essa que querem construir? E essa é a decisão de um homem, como já dissemos, frustrado há 27 anos contra o governo. Vamos revelar alguns trechos disso. Dentro do inquérito, ele perguntava ao seu assessor: você queria saber mesmo a verdade? Mesmo se fosse um membro do governo, o autor de toda essa... Aí sim, uma desestabilidade. Aí sim, uma cultura de morte. Aí sim, uma ditadura. É contra isso que nós estamos querendo lutar. E é contra isso que este homem, defendendo um símbolo dentro de si, a justiça, tentou fazer por todos esses anos. Não me importa se ele foi racista, se ele foi homofóbico, não me importa. O que me importa é um homem querendo algo novo e prestes a se redimir, fazendo a justiça. Nunca haverá essa revolução da forma como nós estamos ouvindo, como propostas. A violência nunca vai ser usada para destruir um parlamento, porque lá está evacuado. Os policiais que nesse momento cercam... Um minuto. Eu gostaria de levantar um ponto de ordem com a mesa, pois o Finch não... em nenhum momento do filme, pelo menos, fica claro, ele fica claro que o Finch sabe da ação do dedo, que é uma polícia secreta, que assim como a SA nazista, a maioria dos alemães não sabiam o que acontecia debaixo dos panos. Então, falar dos homossexuais não pode ser citado para o Finch escolher tomar uma decisão, porque ele não vai se basear no ataque à minoria. E também o filme não deixa subentendido que o Finch, 27 anos de serviço, ele se mostra triste. Na verdade, ele se sente ofendido quando o Creed fala que suspeita dele como informante secreto. O Creed fala isso, e ele fala orgulhoso de 27 anos no partido, de um partido que ele estava orgulhoso. Ele está supondo que ele teve 27 anos. A mesa compreende o ponto e irá avaliá-lo. Senhor segundo deputado do governo, a mesa avaliou o seu ponto e resolve por denegá-lo, porque esse não é um ponto de defesa, esse não é um ponto de ordem, e esse é um ponto de defesa da honra. E, para complementar, essa é só a interpretação da bancada da oposição sobre fatos do filme. Senhor líder da oposição, você pode prosseguir com o seu discurso. E por mais que tentem, não irão conseguir nos calar, senhores. E nós teremos, sim, o nosso ano novo, mais tarde. Não há certeza, só oportunidade. Não posso lhes falar se será uma ditadura, uma democracia, uma anarquia. O que eu posso dizer é que a única chance que tenho durante toda a minha vida de que fui parte do povo, de algo novo, é agora. Essa é a minha única chance.
E a plateia, de forma fantástica, o membro do povo fala de coragem. Nesse diapasão, nós poderíamos citar que há mais coragem em ser justo, parecendo ser injusto, do que ser injusto para salvaguardar as aparências da justiça. Piero Calamandrei. Eu nunca irei ser omisso a esse ponto de ver a única chance que salta aos meus olhos de incitar este homem a se redimir e a ser justo. Nunca perderemos a oportunidade do povo ser a verdadeira vox populi. Quando ele indaga o governo, quando ele se mostra no diálogo dele com os membros do governo, insatisfeito, triste, o olhar dele transmite, mais uma vez, a sua frustração. A frustração de alguém que pela primeira vez tem a chance de ser herói. A frustração de alguém que vê um diálogo de uma moça apaixonada por uma ideia, não por uma pessoa. Não podemos citar Gandhi, Hitler ou qualquer outro líder, porque a nossa revolução não foi feita por uma pessoa, mas uma ideia. Pedirei perdão para ser o mais natural possível e que os senhores escutem a minha voz de forma mais clara e mais direta. Nesse momento, pouco me importa esse tempo. Pouco me importa o que foi construído para trás, porque a ideia é de algo novo. É a ideia de uma diferença, de símbolos que caem. Senhores, não sei o que acontecerá com o meu parlamento. Não sei o que acontecerá com o meu país. Mas símbolos assim nunca farão parte da minha vida. E eu estou disposto a, junto com o Sr. Fint, construir símbolos e um Estado diferente. Assim como a minha vida e a sua, diferentes nesse momento, senhores. Muito obrigado. A mesa agradece pelo discurso de soberania da oposição e dá por finalmente encerrar o debate. Anuncia que agora irá se retirar para avaliar os debatedores e em breve voltará com os resultados. Eu já participo de campeonatos há algum tempo e esse temático foi fantástico. Sempre uma experiência nova e incrível perceber como é abrangente o mundo do debate em qualquer estilo de tópico da vida. Seja em filme, seja em literatura, seja o que for. Esse torneio, todo torneio fica nervoso. É algo que você não vai escapar nunca. É um nervosismo que sempre vai lhe surgir. Mas o importante é sempre você aprender com seus erros, sempre conseguir lutar contra você mesmo para estar na frente do debate entre várias pessoas. Eu estou melhorando, progredindo, graças à Sociedade de Debates, eu estou melhorando minhas habilidades de oratória, de retórica. Então, um torneio sensacional, a final foi feita por amigos meus que se superaram e fizeram um excelente final. A Sociedade de Debates é um projeto extremamente interessante porque possibilita a todos os participantes desenvolver imensas habilidades de oratória e principalmente de criatividade. Por isso, eu aderi à Sociedade de Debates. Confio e acredito que cada um que faça parte da sociedade só tem a crescer e a ganhar cada vez mais e mais. Então, convido a todos para fazer parte da Sociedade de Debates. Agora, boa noite a todos. Chegamos a um resultado. E antes de anunciar o resultado do debate e convocar as equipes ao palco, nós iremos apenas anunciar os 3 melhores debatedores do torneio. Como aqueles que conhecem as nossas regras sabem, nós temos uma média para cada um dos 3 melhores debatedores do torneio, para todos os debatedores, na verdade, e segundo essas médias, nós chegamos então ao resultado do top 3, já contabilizando, obviamente, o resultado de hoje. Como terceiro melhor debatedor do segundo torneio temático de debates da Sociedade de Debates, o senhor Ítalo Tomás. Como segundo melhor debatedor do segundo torneio temático de debates, o senhor Adeildo Oliveira. E como melhor debatedor do segundo torneio temático de debates da Sociedade de Debates, o senhor Fleury Neto. Senhores, aos resultados, então,
A mesa convoca as duas bancadas ao palco, por favor. Eis os resultados. O senhor líder do governo, Pedro Ângelo, obteve um total de 67 pontos. O senhor líder da oposição, Fleury Neto, obteve 79 pontos. O senhor primeiro deputado do governo, senhor Tiago Atianese, obteve 62 pontos. O senhor primeiro deputado da oposição, Ítalo Tomás, obteve 75 pontos. O senhor segundo deputado do governo, Daniel Atianese, obteve 64 pontos. E, por fim, o segundo deputado da oposição, Lucas Macedo, obteve 74 pontos. Isso posto, senhores, o governo obtém 193 pontos no total, a oposição obtém 228 pontos no total, e eis os novos campeões.